Olá, meu nome é Maria Luísa e, sob orientação do professor Alessandro Nascimento, no grupo de Biologia Molecular, nós desenvolvemos um estudo da localização das transferases de glicosídeos, EPA-I e EPO-X, de Enterococcus faecalis por microscopia confocal. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês a seguir, que foi feito por esse estudo, ele foi financiado por uma bolsa PIBIC do CNPq. Então, eu era aluna de C e hoje eu estou apresentando para o Cicusp. Para contextualizar um pouco do nosso trabalho, a gente tem que pensar na resistência a antibióticos, que hoje é considerada um dos desafios de saúde dos sistemas contemporâneos. Ela chega a causar mais de 700 mil mortes por ano e está se tornando um grande problema para a sociedade. Para que nós lutemos contra essas cepas resistentes a antibióticos, a ideia é que nós tenhamos novos antibióticos, certo? E que esses mecanismos de defesa dessas cepas, eles não sejam suficientes para ter efeito sobre esses novos antibióticos. Por isso, o Walsh mostrou um estudo em que ele determina 5 grandes caminhos-alvos clinicamente validados que são utilizados por todos os mecanismos de antibióticos pré-existentes. A ideia, então, é buscar por novos alvos bacterianos nessas cepas resistentes para extinguir essa limitação. Esses mecanismos e alvos estão ilustrados na figura à direita do trabalho do Walsh. É que a gente consegue ver, então, a inibição da síntese da parede celular, a inibição da síntese proteica, inibição de DNA e RNA, inibição da síntese de folato e o rompimento da membrana. Esses são os 5 alvos e caminhos clinicamente validados, tanto de bactérias gram-positivas quanto de gram-negativas. Nessa busca por novos alvos bacterianos, um grupo de Feng e seus colaboradores identificaram genes envolvidos na biossíntese de polissacarídeos de Enterococcus faecalis. Mas por que Enterococcus faecalis? Porque ela é o principal patógeno do grupo Enterococcus, que também é composto pela Enterococcus faecium. E este grupo Enterococcus ele foi ranqueado nos estudos recentes como o segundo maior responsável por essas infecções a bactérias multiresistentes. Esses genes, que são envolvidos na biossíntese de polissacarídeos, eles foram agrupados em um cluster denominado EPA. Então, o estudo que nós vamos fazer nesse trabalho é a localização celular dessas enzimas do cluster EPA. Essas enzimas são, em sua maioria, glicosiltransferases, que, segundo alguns estudos, são proteínas de membrana ou associadas a ela e insolúveis, mas alguns outros elas podem ser solúveis. E essa é a nossa ideia, a gente identificar se essa proteína é de membrana e seria menos solúvel por conta disso. Outro tipo de proteína que está presente neste grupo seria a glicose 1-timidiltransferase, glicose 1-fosfato timidiltransferase, que é o qual nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar a EPA-B e a EPA-E. A EPA-B, uma glicosiltransferase, e a EPA-E, uma glicose 1-fosfato timidiltransferase. Para que a gente possa, então, ver esses resultados e utilizá-los em estudos futuros para estratégias de expressão e purificação dessas proteínas do cluster EPA. Os métodos e técnicas utilizados foram empregados para que a gente conseguisse, então, obter essas proteínas e expressá-las de uma forma que a gente conseguisse visualizar no microscópio óptico de fluorescência. Para isso, a gente resolveu fusionar essas proteínas de interesse, no nosso caso, EPA-B e EPA-E, a uma proteína fluorescente. A proteína escolhida foi a GFP. A GFP é uma proteína fluorescente que ela emite no verde, né? Ela é excitada no azul, ali em 488 nanômetros, e ela emite no verde mais ou menos em 515 nanômetros. E com isso, sem precisar de algum aditivo, sim, apenas ser excitada. E com isso, fusionar essa proteína, a proteína de interesse, faria com que nós conseguíssemos visualizar a localização dessas proteínas na célula após a expressão. Esse vetor aqui à direita, a gente consegue então visualizar
a nossa estratégia? A nossa estratégia foi montar um vetor em que o gene de interesse seria colocado aqui no sítio de inserção, com o promotor LAC I, e depois esse gene ele estaria fusionado ao gene da EGFP, que seria uma mutação da proteína GFP que expressa, que emite um pouco mais, né? E assim a gente conseguiria, então, apenas ver a fluorescência, o enovelamento da GFP, se a nossa proteína fosse enovelada. Então, tendo ali um biomarcador dessa proteína, um indicador de que essa proteína estaria viável dentro das células. Para isso, nós utilizamos métodos de expressão dessa proteína e nós queríamos padronizar qual o melhor método de expressão para que a gente conseguisse, então, ter a maior fluorescência dessas proteínas. E como que nós fizemos isso? Nós fomos variando a temperatura pós-indução e também a cepa de E. coli escolhida para clonagem. Tá? Lembrando que nós utilizamos um método de clonagem dependente do ligante para conseguir, então, fusionar a proteína de interesse à proteína fluorescente GFP. E utilizando esse vetor, nós clonamos, né, em cepas de clonagem e depois em cepas de expressão de E. coli, escolhidas Rosetta e Atkins Express. As medidas de fluorescência dessas células foram feitas para que nós conseguíssemos definir qual a melhor condição de expressão para ter uma maior fluorescência, ou seja, para ter uma quantidade maior de proteínas que fluoresciam e a gente conseguisse visualizar no microscópio. A visualização em microscópio óptico de fluorescência confocal ela foi feita com o microscópio do grupo de ótica do IFSC, e nós utilizamos, então, uma lente de aumento de 63 vezes com imersão em óleo e um comprimento de onda de excitação de 488 nanômetros por um fóton, um laser de argônio. O comprimento de onda de emissão ele foi detectado ali na faixa entre 500 e 695 nanômetros e nós conseguimos chegar à conclusão que sim, seria da GFP ali em 515 nanômetros. Agora eu vou mostrar um pouco dos resultados desses experimentos. Primeiro, nós definimos, então, a condição. Qual seria a melhor condição de expressão para a gente ter uma melhor visualização dessas proteínas? Aqui no gráfico, à direita, a gente tem um gráfico, então, de fluorescência pelo comprimento de onda de excitação, e a gente tem aqui as condições de expressão. A gente pode ver que para EPA-E, aqui a gente tem um pico muito grande da EPA-E, porque a gente consegue ver, então, que ela expressou mais, certo? E, portanto, ela expressou mais enovelada com a GFP. E a gente consegue ver a melhor condição para ela, que seria aqui de Rosetta, 18 graus Celsius, temperatura de pós-indução. Para EPA-B, a gente tem, então, o segundo pico aqui, laranja, que é quase metade da expressão da EPA-E. Então, a gente pode dizer que houve metade da expressão, praticamente, mas é bem relativa, que é só uma análise qualitativa e não quantitativa, e a gente consegue, então, observar que a melhor condição seria de Rosetta 18 graus Celsius. As outras duas condições, para as duas proteínas, a gente tem para Rosetta 25 graus Celsius e Atkins Express, no caso, a temperatura dela é 13 graus Celsius. A gente vê, então, aqui uma fluorescência bem mais baixa, para Atkins Express, no caso. No caso aqui para EPA-B, das duas condições, e aqui a gente tem, então, para EPA-E, as outras duas condições. Nós seguimos o próximo experimento, que será da visualização por microscopia óptica de fluorescência confocal. Nós seguimos, então, com a condição de ambas as proteínas para Rosetta, a temperatura pós-indução de 18 graus Celsius. E nós conseguimos, então, visualizar, aqui a gente vê essas duas imagens à direita. A imagem à esquerda é a visualização da EPA-B, certo? Que seria ali uma glicosiltransferase, e nós estávamos esperando mesmo que ela seria mais associada à membrana, e a gente consegue ver então aqui ela mais associada à membrana. Então, além disso, gráficos foram feitos com software, a gente conseguiu observar que existe um vale nesse gráfico onde seria o citossol e dois picos onde seriam as membranas. Então, a gente vê aqui que ela é uma proteína associada à membrana e, portanto, ela seria mais insolúvel, né? E isso nós fizemos alguns experimentos de solubilidade e vimos que ela é realmente insolúvel. No caso à direita aqui nessa figura nós temos a EPA-E e a gente vê então aqui elas bem
concentradas no citossol e concentradas em algum lugar específico do citossol, inclusive. E isso nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que ela está no citossol, então ela é uma proteína citossólica e, portanto, um pouco mais solúvel, uma glicose-fosfato timidiltransferase, diferente da glicosiltransferase. Nós vamos tratá-la, então, como uma proteína solúvel e citossólica. E essas foram as conclusões que nós tiramos do nosso trabalho. Essas conclusões de que, através da visualização, nós podemos inferir que elas são solúveis e insolúveis. Experimentos posteriores mostraram que o porquê delas serem solúveis e insolúveis, então essa visualização mostrou. E nós podemos agora abranger outras glicosiltransferases do grupo EPA, do cluster EPA, e utilizar estratégias para proteínas que são mais insolúveis, para poder purificá-las e utilizar, então, estratégias para estudos estruturais dessas proteínas. Muito obrigada!